Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Esse episódio é muito especial, a gente tem um convidado que manja muito do cenário de games, de jornalismo, que é o PH. O PH tem um canal aqui no YouTube que é o TV PH, que eu super recomendo. Ele tem um podcast também, que é o X do Controle, que a gente recomenda. E aí, nesse episódio aqui do The Byte, a gente vai com o PH discutir aí algo que a gente viu o fim do Nerd Bunker, infelizmente, acontecer recentemente. A gente usa meio que o fim do Nerd Bunker como motivo, como gatilho pra gente discutir o estado atual do jornalismo de games e até mesmo o jornalismo como um todo. E isso tanto no Brasil quanto de maneira global. E aí a gente vai falar também sobre uma nova IA do Google, inteligência artificial, impressionante que eles fizeram, mas também preocupante. E temos aí um PL, né, que é um projeto de lei que proíbe publicidade de bets, foi aprovado no Senado. E esse episódio aqui está com o patrocínio da Alura, parceira aqui do The Byte. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil e com a Alura é assim, com uma só matrícula você ganha acesso a todos os cursos da Alura. E a cada curso que você conclui, você recebe um certificado de conclusão. Para estudar, você pode estudar até mesmo offline, que você pode baixar as aulas aí através do app de Android ou iOS. E os cursos da Alura, eles contam com projetos práticos, não ficam só na teoria. Para mais informações, tem link na descrição, tem QR Code na tela e a gente tem cupom de desconto que é The Byte. Galera, bora! Então, galera, para esse episódio temos um convidado muito especial, que é o PH. O cara é uma lenda do mercado brasileiro de games, de jornalismo brasileiro, e eu acho que é a pessoa ideal para nos ajudar a nos situar o que está acontecendo aí com o jornalismo de games no Brasil, no mundo, e obviamente que a gente vai usar o fechamento do Nerd Bunker, infelizmente, que rolou recentemente, para fazer o link aí pra gente poder puxar o assunto. Pra quem não sabe, o Nerd Bunker, que é o braço editorial aí do Jovem Nerd, ele sofreu, segundo informações oficiais do que sobrou do Nerd Bunker, uma reestruturação, né? Essa reestruturação acabou resultando na demissão de todo mundo da equipe que cuidava do Nerd Bunker, tanto do site quanto das redes sociais, tá? Esse foi o resultado. Eram 5 pessoas, né, que estavam tocando o barco lá do projeto, e a gente tá nessa situação. Agora, PH, explica pra gente aí da tua perspectiva, como é que você enxerga que tá o jornalismo de games hoje no Brasil primeiro, pra depois a gente abrir até e discutir num contexto global e falar do jornalismo como um todo também. Assim, ele tá bem morto, né? Ele tá numa situação já há muito tempo de uma crise de identidade, uma confusão de... A gente não sabe exatamente qual é o nosso papel como jornalista de games nesse cenário em que a maior parte dos pares de olhos estão voltados para criador de conteúdo, para alguns criadores de conteúdo que inclusive fazem conteúdo com teor jornalístico, e acho que é importante a gente voltar depois para falar sobre o cenário do jornalismo como um todo, mas eu acho que o jornalismo de games hoje em dia ele é um jornalismo que não tem um propósito e também não tem os meios para, né? Eu trabalho com o jornalismo de games em algum nível há 2 décadas nessa altura, primeiro em Fansite, passei pelo UOL, passei pelo The Enemy, né, a redação que inclusive alguns meses atrás, ela não deixou de existir, o site The Enemy deixou de existir, não rolou demissão nesse processo, né, mas eles foram absorvidos pelo Omelete, agora é uma vertical do Omelete, não mais um site independente, né, que também acho que é um sinal bem emblemático da época, e desde sempre o jornalismo de games no Brasil foi muito difícil de descrever de uma maneira prática, porque a gente entende o jornalismo como a reportagem, a história sendo contada, sendo retratada, e por muito tempo, primeiro por dificuldade de acesso lá nos anos 2000, e isso se estendeu pros dias atuais, o jornalismo de games no Brasil é muito uma coisa de replicar o que acontece lá fora, né? Você contrata uma pessoa que tem uma formação jornalística, que tem um viés investigativo, tem um tesão por procurar histórias, e essa pessoa, na maior parte da rotina dela, no dia a dia, ela vai ficar copiando notinha de fora. E isso não é nenhuma crítica, isso é uma coisa que eu fiz também nos tempos do UOL, né? Não é nenhum... É simplesmente o que dá pra fazer, né? Você tem a busca pelo clique, você tem que dar essa notícia que é importante e tal, você não tem tempo pra ir atrás de histórias, que na minha opinião é a parte que seria realmente legal do negócio, e estando no Brasil, a gente também não tem acesso. Então, você tá lá fora, você tem como visitar um estúdio, você tem como encontrar desenvolvedores, conhecer esses desenvolvedores. Aqui no Brasil você tem, obviamente, estúdios indies, hoje em dia muito mais do que 10 anos atrás,
mas ainda assim é um escopo muito limitado do quanto de investigação você consegue fazer. E aí o jornalismo de games acaba virando essa coisa automática, muito reprodutória do que tá acontecendo lá fora, ele vai perdendo destaque, enquanto isso começa a aparecer a figura do criador de conteúdo, que é muito mais empolgante, é muito mais... conversa muito mais diretamente com o público, é muito mais personalizada a entrega que ele faz desse conteúdo pra pessoa, e a figura do jornalista acaba meio que deixando de existir, de certa forma, como uma figura importante na vida das pessoas, tanto que, e esse é um processo pelo qual eu passei, a gente pode falar disso até... Eu sou jornalista de formação, eu inicialmente era repórter do UOL, isso era o que eu fazia. No The Anime eu já era um cara que cuidava de live, aí depois eu virei criador de conteúdo. Então assim, mesmo como jornalista, a expectativa hoje em dia é que você seja um cara que é um criador de conteúdo. Então assim, você tem as desvantagens do jornalismo, você não tem muito acesso, você não tem visibilidade, você não tem aquela estrutura que hoje em dia o criador de conteúdo tem pra aparecer na frente das pessoas, e ao mesmo tempo ele também não tem a coisa que... os positivos do jornalismo, né, que é o rigor jornalístico, a coisa de procura das fontes e tal. Então assim, hoje em dia eu vejo que o jornalista de games no Brasil, ele tá meio que preso no pior dos dois mundos, assim, ele não é nem jornalista 100%, nem criador de conteúdo 100%, e no fim das contas ele não consegue fazer nenhuma das coisas com plenitude. Eu achei muito interessante o que você falou, porque do meu lado como criador de conteúdo, eu sinto que muitas vezes o jornalista, a mídia mais tradicional, consegue acessos que pra mim são extremamente difíceis ou impossíveis, e ao mesmo tempo, eu sozinho, eu sou incapaz de cobrir tudo que eu gostaria de cobrir. Eu adoro o RPG, por exemplo, e RPG costuma ser jogo longo e mais nichado. Então tem muito RPG que eu não posso priorizar porque, no fim das contas, eu vivo, né, de games, então eu preciso priorizar, de repente, um jogo que vai ter mais público, que obviamente tá dentro do meu interesse também. E aí eu vejo que, quando a gente tá tratando de uma equipe jornalística, você pode alocar um jornalista para cobrir o RPG, sim, o outro pro jogo mais popular, um para um game mais nichado, e por aí vai. Então eu achei bem interessante o que você falou, porque do lado de fora eu olho e penso, nossa, porque se eu fosse uma equipe, né, se o meu canal fosse uma equipe, dava pra eu cobrir tudo que eu queria e talvez eu tivesse mais acesso. Então é interessante, porque no fim das contas eu acho que nós dois estamos corretos nos nossos pontos. O jornalismo brasileiro, ele é infelizmente muito limitado, e falta recurso e falta oportunidade, e do meu lado como criador eu sinto também as limitações que eu tenho, mas obviamente que eu vejo o privilégio que é ser criador, ainda mais no tamanho do meu canal hoje em dia, porque sim, eu consigo certos acessos que criadores menores não conseguiriam, e eu já ouvi falar também de oportunidades que eu recebi que a mídia tradicional, o jornalista não recebeu, mas eu recebi por causa do canal. Mas achei legal comentar essa discrepância aí de pontos de vista. Cara, sobre jornalismo de games no Brasil especificamente, eu acompanhei justamente no meu começo do canal no YouTube, trabalhando nos bastidores, o pessoal da Kotaku, né? Fernando Muccioli, Pedro Falcão, fiz podcast com eles em 2014. E aí o Bruno Isidro, Carol Costa, Bruna Penilhas, Fábio Santana, mais antigo, também um pessoal assim, não vou nomear todo mundo porque nem tem como, né? O Guilherme Jacobs, que também fez um projeto com o Edu de podcast. Então, e é engraçado, no 2013, 2014, não é que tinha uma rivalidadezinha, mas existiam, tipo, pô, esses criadores, esses youtubers, né, que era um termo muito usado, existia esse também, quem que vai conseguir mais acesso às coisas. Os youtubers, que nem o Edu até falou, tinham um negocinho com o jornalista. Pô, a gente tem mais alcance, mas jornalista não tem muito mais acesso às coisas. Só que funcionava. Esses projetos, né, a própria Kotaku foi um projeto muito interessante, né, de muito respeito. As pessoas têm carinho com isso. Então, queria entender do PH mesmo, assim, que é uma opinião que eu tenho também, que era inevitável, né, essa queda de jornalismo de games. O Edu falou do Brasil, mas eu acho no mundo, né? A gente teve a IGN, que era gigantesca, Naomi Caio, esse pessoal assim. Tudo foi meio, né? Então não sei se é reflexo do estado do jornalismo mundialmente, assim, que eu acho que vale a pena a gente entrar mais nisso daqui a pouco. Mas você acha que era inevitável essa queda? Tinha alguma coisa... O que você teria feito diferente se você tivesse mais poder? O que você acha nisso? Eu acho que era inevitável. Eu acho que tem algumas questões de estrutura que tornam essa fórmula incompatível. Por exemplo, eu trabalhei tanto aos jogos quanto de anime. Na época que eu trabalhei neles, eram algumas das maiores redações de games que tinha no país. E eram redações que não vendiam publicidade da forma que elas existiam, porque nos dois casos, escalas diferentes, obviamente o UOL é uma das maiores empresas de mídia do Brasil, o Omelete nem tanto, mas tem a coisa da CCXP que é gigante também. O que acontecia ali é uma equipe de marketing que tá pensando em vender projetos gigantescos, é coisa de, a gente vai vender pro McDonald's, a gente vai vender pra
sei lá, pra Ford, sabe, essas empresas multinacionais infinitas, e você tem ali um quadradinho ali, que é uma galera que fala de videogame e tal. E como que a gente vende isso? Eles não vendem, porque eles não vão ter tempo de pensar em uma campanha que faz sentido pro escopo daquele projeto. Então acaba virando uma coisa que vai virando marginal, eles não conseguem vender patrocínio, acaba virando mais um prejuízo do que uma coisa positiva de manter ali dentro, e inevitavelmente isso é o que acontece. Eu acho que, né, obviamente não sei detalhes dos bastidores do que aconteceu especificamente no Nerd Bunker, mas a movimentação é essa, né? Você vende essa empresa pra Magalu, a Magalu é uma empresa do varejo gigantesca, que tá falando em milhões, centenas de milhões de reais pra cada campanha que ela faz, e você tem um veículo aí que é notinha de game, é review e tal, que não tem volume suficiente da maneira que isso funciona hoje em dia pra pagar uma campanha dessas, né? Então eu acho que por esse sentido era inevitável, tanto que você vê que, você mencionou o Mucioli, por exemplo, não é? Mucioli tá lá no Jogabilidade, é um projeto que prospera, até onde eu sei, né? De novo, não sei das contas deles, mas eles estão lá há mais de 10 anos, a essa altura do campeonato, eles fazem um conteúdo legal, eles fazem o conteúdo que eles querem, e ele existe, assim, meio que pra subsistir, né? Não acho que seja um projeto que eles almejam virar maior veículo de games do mundo e tal. É uma coisa que eles fazem por paixão, tá pagando as contas deles, e é isso, né? E eu acho que isso é o cenário que é compatível com o jornalismo de games brasileiro. Mas aí, se você me permite já jogar pra coisa do jornalismo como um todo, o outro motivo pelo qual eu acho que isso tudo era inevitável é o fato de que a gente vive em uma realidade hoje em dia em que o jornalismo torna-se cada vez mais depreciado e menos necessário. A gente não tem mais, isso falando não em games, né? Games é uma coisa pequena perto disso, mas no geral a gente não tem mais uma realidade compartilhada. Nesse mundo gerido por algoritmo, a gente cria a nossa própria realidade. A gente entra na internet, a gente programa meio que, não de propósito, né, os nossos algoritmos para mostrar pra gente só exatamente o que a gente quer ver. E isso cria um mundo em que, assim, qualquer narrativa que vem de fora e não condiz com o que eu quero ver, é uma narrativa que eu rejeito. Isso falando de jornalismo geral, né? E é por isso que você vê que, né, os meios de comunicação tradicionais são tão rejeitados. Também tem muitos casos de meio de comunicação tradicional dando bolas muito foras, muito feias, em situações específicas, né? Eles, pela busca do lucro, pela busca do clique, às vezes, no momento, eles falharam com a missão ética do jornalismo, né? Mas, em cima disso, tem essa busca dessas pessoas por experiências cada vez mais personalizadas pra condizerem com a realidade delas. Então, hoje em dia, eu digo que o criador de conteúdo tem uma vantagem em relação ao jornalista de games. Por causa do aspecto da personalidade, né? Eu acho que é muito mais fácil você engajar com um cara que você enxerga como um amigo, nessa coisa de relação parasocial, do que com um veículo, né? Que é uma coisa mais abstrata. Mas também tem o fato de que você consegue seguir o criador de conteúdo que tem a opinião que condiz com a sua. Eu lembro que quando eu consumia muito site, sei lá, IGN, GameSpot lá na gringa, era um site que eu consumia, mas tinha caras com os quais eu raramente concordava. Então o cara fazia um review, eu ficava o tempo inteiro, cara, esse cara não manja de nada e tal. Mas como ele fazia parte daquele pacote inteiro, você meio que absorve aquilo também, aquilo é parte da coisa. No momento que cada um desses criadores de conteúdo, eles criam seus próprios canais, eu não vou interagir com o canal do cara que não fala comigo especificamente. Então, eu entendo que nesse mundo em que a gente, em todos os aspectos da nossa existência, só quer interagir com coisas que refletem a gente, né? A gente não quer, no geral, falando como ser humano no geral, né? A gente não quer muito ser confrontado, né? E assim, mesmo eu sabendo que eu não sou o dono da verdade e tal, eu não gosto de ver vídeo de um cara que, a princípio, tem discordâncias políticas ou crenças completamente antitéticas às minhas. Eu não vou atrás desse conteúdo, né? E o que acontece é que o meu mundo fica cada vez menor, o meu mundo fica cada vez mais centrado em torno das minhas opiniões que eu já tenho e que eu quero ver reforçadas de volta pra mim. E o jornalista de games, o jornalista que faz parte de um veículo, uma coisa mais artificial ali, eu acho que esse cara tá em completa desvantagem nesse cenário, né? A pessoa, ela vai muito mais preferir ir atrás de um criador de conteúdo que ela sabe o que ela vai esperar ali, do que entrar em uma coisa que é meio sem face, né? Mas sabe que nesse sentido, eu sinto falta daquele jornalismo, do jornalista ético e que corre atrás de informação e que escuta as partes envolvidas. Eu percebo muito isso por causa dos canais de opinião no YouTube, que muitas vezes eles querem produzir um conteúdo sobre um assunto que eles consideram interessante, não por maldade, mas por falta de desconhecimento e falta de investigação, eles acabam falando bobagem e acabam não escutando todas as partes envolvidas. Então eles expõem
opinião que fica exposta de uma maneira como se fossem fatos, que não são fatos verdadeiros, são apenas uma opinião, e aí você gera um... É raso e às vezes acaba sendo mentiroso também. E nisso eu tenho sentido falta dos bons jornalistas, e é algo que me faz... Eu já falei pro PH, gostar muito do canal dele, porque eu acho que ele tem a experiência, a bagagem, os valores de trazer um conteúdo de qualidade que você sabe que passou pelo respaldo de investigação, conhecimento que ele tem na hora de exemplificar aquilo que ele tá mencionando, né? Então, só algo que ficou na minha cabeça. E aí isso me leva a uma pergunta que eu queria até saber o que o PH acha disso, que é pra onde isso tá indo, né? Porque assim, puxando lá da gringa, eu que acompanho muito conteúdo, assim como todos nós aqui, muito conteúdo lá da gringa que também vem sofrendo com isso, né? Jornalismo de games nos Estados Unidos também vem sofrendo muito, na Europa também. Você teve aí recentemente o fechamento da Game Informer, depois eles voltaram. O Game Informer já foi uma das revistas, acho que ainda é a revista mais tradicional, digamos assim, de games que a gente tem na atualidade. Pessoal do Giant Bomb, que também acabou, depois anunciaram que estão independentes, e eu fico me perguntando, o interessante é que esses canais que estão sobrevivendo, ou pelo menos alguns desses grupos de pessoas que hoje se veem como criadores de conteúdo, como é o caso do próprio PH, eles trazem na bagagem o fazer jornalismo, né? O pessoal do Giant Bomb, por exemplo, que são ex-GameSpot, tem muita gente da IGN que criou canal no YouTube, tem uns caras do Kinda Funny que eu acho eles fantásticos, e são todos treinados aí na escola de jornalismo de games da IGN, e pelo visto os negócios têm dado certo, pelo menos no caso do Kinda Funny, por exemplo, tem ido muito bem. E o próprio PH, que tem lá o X do controle, né? É uma novidade interessante nesse mercado. E o conteúdo de vocês é um conteúdo muito jornalístico também, porque vocês trazem isso. E eu queria saber do PH, assim, pra onde que você acha que as coisas estão indo, assim? No próprio caso do pessoal do Nerd Bunker, foram 5 pessoas demitidas, uma equipe significativa e tal. Será que o melhor caminho pra essas pessoas seria tentar a vida como criador de conteúdo? Obviamente entendendo já desde cara que não é fácil, não é pra todo mundo, mas qual que seria o caminho que você poderia enxergar agora, pegar, puxando até da tua própria expertise, da tua própria experiência, pra esse jornalismo de games, ele continuar, quem sabe, tendo algum elemento de jornalismo, mas dentro desse panorama atual que a gente tá vivendo, como você mesmo mencionou, dessas realidades compartilhadas, dessas bolhas, dessa necessidade de pra você achar uma notícia bacana, essa notícia tem que, de alguma maneira, gerar identificação contigo. Só antes de responder rapidinho, cara, é justamente esse, eu queria fazer esse paralelo do creator, jornalista, e de como, né, que alguém vai se identificar com uma pessoa. O jornalista antes tinha o quê? A credibilidade, não o jornalismo clássico. Eu tenho esse romantismo com o jornalismo, eu queria cursar jornalismo, eu no ensino médio eu tinha minha colunazinha, eu ia lá, tirava foto, na faculdade eu entrevistei, eu cobri o time de basquete, eu fiz uma entrevista com o Spike Lee, eu sempre gostei muito, e por quê? Porque é a verdade, né? E aí na hora que o jornalismo mundialmente vai perdendo essa credibilidade, vai perdendo esse interesse, e as pessoas conseguem direcionar a atenção para outra coisa, eu acho que meio que se tornou inevitável, como o PH respondeu mesmo, né? Então, você criar demanda e interesse em si mesmo, que é algo que o PH parece ter feito muito bem, acaba sendo o caminho, né, cara? Não tem como fugir disso. Então, complementando até a pergunta do Davi, não tem muito como fugir disso hoje em dia, né? O jornalista não pode querer depender só de um veículo contratarem que vai dar liberdade criativa, vamos dizer assim, dele ir atrás das coisas, das próprias matérias, que seja. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu não acho que todo mundo precisa ter um canal próprio. Eu acho que existe um caminho em veículos como o próprio X-Controle, né, que sou eu e o Guilherme Dias, o Jogabilidade, o que o Overloader faz, né, que são conglomerados de jornalistas que têm essa ideia e têm essa visão, querem passar conteúdo através do viés jornalístico. Eu acho que esse é mais o caminho, porque na estrutura de empresa o que acontece é que você tá fazendo um conteúdo que é super nichado e você tá sempre na dependência de pessoas que, em geral, não entendem o que você tá fazendo, né? Como eu falei da galera do marketing dessas empresas que eu trabalhei, eles nem sabem o que é videogame, eles não têm como vender esse tipo de produto pras marcas, que é o que vai precisar acontecer pra sustentar ali, né? Então, pra mim, eu acho que faz muito mais sentido você tentar vender isso diretamente para quem consome, né? Então, uma campanha de financiamento público, ou então uma coisa de doações, ou então, né? Só que assim, é um caminho muito difícil, acho que vocês sabem muito bem, acho que como eu, né? Eu, por exemplo, eu tive muita sorte, né? Eu estive no momento certo, na hora certa, e mesmo assim tem sido um caminho de 20 anos até eu começar a ter alguma presença pessoal no YouTube, né? Então, não dá pra dizer que isso é uma coisa que dá pra reproduzir, mas uma coisa que, apesar da crise, e eu acho que isso vale tanto pro jornalismo geral quanto pro jornalismo de games, vai se manter, é o fato de que a figura do jornalista, ela precisa existir.
o meio, a maneira como isso é comunicado pode mudar. Pode ser que daqui pra frente, por exemplo, o Jason Schreier, em vez de ter uma newsletter, ele cria um canal no YouTube, e seja essa a maneira que ele comunica isso. Mas o jornalismo, ele vai continuar existindo, e ele precisa existir pra manter tudo isso aqui rodando, cara. Porque, né, tem muito canal de YouTube, e isso não é, eu juro por Deus, isso não é uma crítica, isso não é uma ofensa, que eu acho que eu sou melhor que ninguém, não, mas tem muito canal de react. Se não tem algum conteúdo sendo criado, pra que esses caras vão... O que esses caras vão reagir? Se você não tem uma reportagem do Jason Schreier falando do que aconteceu lá dentro do estúdio da EA, que cancelaram o jogo do Pantera Negra e tal, você vai ler a notinha lá, sei lá, o press release da empresa que a executiva falou. Então precisa ter o jornalista ali atrás. Em algum nível, vai sempre precisar ter o jornalista ali atrás. E acho que isso é uma coisa que eu me ampara, porque... Vou falar uma frase aqui que acho que talvez nunca ninguém disse na história da humanidade. Jornalismo é sexy, cara. Jornalismo é legal. Jornalismo, que eu digo, é a busca da história, né? De você ir atrás de personagens, ir atrás de causos, porque no fim das contas a gente fica nisso de tipo, a notícia é o jogo que foi anunciado, a data, o adiamento. Não, a notícia mais interessante, o que o jornalismo realmente precisa ir atrás é a história. Quem é o desenvolvedor desse jogo? Da onde veio a ideia por trás desse jogo? Quais foram os percalços pelos quais esse jogo passou antes de ser desenvolvido? Por que a gente tá com tanto tesão no Clair Obscur Expedition 33, por exemplo? É porque ele é um jogo que tem muita humanidade ali dentro, né? Você tem a roteirista, que é uma pessoa que era uma investidora de private equity lá atrás, e aí ela decidiu largar a carreira pra trás, fazer a coisa pela qual ela era apaixonada, que era o videogame. Você tem a história do diretor do estúdio, que aparentemente era um herdeiro, a galera ficou brava com isso, né? Que não é um projeto super indie, porque na verdade tinha dinheiro da família do cara, mas o cara, ele pegou o dinheiro da família dele e usou isso pra criar arte, cara, pra criar um produto no qual ele acreditava e conversar com as pessoas através disso, né? E é por isso que a gente tá interessado por esse jogo. Não dizendo que não tem essas histórias, obviamente, um jogo como a Ubisoft, né? O Star Wars Outlaws da vida, tem literalmente centenas de histórias pessoais de desenvolvedores por trás de cada um daqueles jogos, né? Mas a ideia geral do jogo é tão grande, o negócio, que você só vê a coisa artificial, a arbitrariedade do projeto, né? E o Clair Obscur não, é um projeto que, assim, pinga, né? Transpira história humana mesmo e tal. E a figura do jornalista sempre vai precisar existir pra trazer isso, pra girar a máquina, né? Pra gente ter... as próprias empresas, elas precisam que isso exista, né? Pra gerar interesse, pra ter uma coisa mais orgânica rolando nessa indústria de games, né? Então, por mais que eu acho que a situação específica da figura do jornalista, como a gente entende, como um funcionário CLT ou PJ de uma empresa específica ali, eu acho que isso tá, assim, aqui no Brasil tá bem acabando mesmo. Lá fora também tá bem complicado, né? Você vê que lá fora é todo aquele esquema de freela muito mal pago, que escreve notinha e tem que ficar enchendo linguiça na notinha pra arquivar no Google de uma maneira que é vantajosa pro site, né? Então, assim, essa coisa tá em perigo, mas o jornalista vai encontrar um jeito, né? O jornalista, ele já passou do texto, ele passou pro rádio, ele passou pra TV, ele foi pra internet. O jornalista, ele encontra uma maneira de se adaptar a esse cenário. Só que a mídia, como a gente conhecia, ela vai mudar muito daqui pra frente. E acho que sim, de certa forma, o criador de conteúdo com o viés jornalístico pode ser, na indústria dos games, uma coisa que vai se tornar mais presente daqui pra frente. Eu achei bem interessante que você fala muito de jornalismo na questão investigativa, no questionamento, na pesquisa, e não falou tanto em relação à análise, porque, pelo menos no mundo de games, eu vejo que a maioria das pessoas associa o jornalismo de games com as análises e os previews, talvez entrevistas, né? Tô só mencionando, achei interessante isso. Acho que a parte analítica do jornalista, ela é meio que um acidente. Isso é uma teoria, eu nunca pensei muito a fundo nisso, mas eu acho que a coisa do jornalista ser também o cara que analisa jogo é uma coisa que aconteceu muito por necessidade, porque na época das revistas era uma redação pequena, tinha um cara que, sei lá, você tinha 4 pessoas pra escrever uma revista inteira, você não vai contratar um cara só pra analisar o jogo. Quem tá aí? Você quer jogar? Beleza e tal. Eu não acho que necessariamente você precisa ser um analista, um jornalista, perdão, pra analisar um jogo. Sei lá, não é o William Bonner que faz crítica de filme pra Globo, né? São coisas diferentes, né? E nos games a gente tem essa ideia de que é uma coisa só, mas obviamente tem jornalistas que fazem review muito bem, e tem jornalistas que não fazem a menor ideia do que é isso, né? Então eu não acho que necessariamente essas coisas são tão interligadas assim, e eu acho que a parte mais importante do papel do jornalista é a parte investigativa mesmo. Eu acho que a análise, eu acho que é mais difuso. Comentando o que você falou, adorei que você falou jornalismo é sexy. Quando eu falei de romantismo, é isso, né? Sei lá, o caso mais famoso de todos os tempos, que eu acho que é o Watergate, né? O Bob Woodward e o Carl Bernstein se encontrando com fonte, o Deep Throat numa garagem,
assim, investigativa, derruba um presidente americano que havia sido reeleito por ter feito um negócio que literalmente invadiu o partido da oposição, que hoje em dia não aconteceria nada, isso que é muito doido, né? Mas tudo que foi feito pra conseguir, né? E parecia que também havia uma aceitação da verdade, que é um negócio parecido que você também falou, PH, tipo, a verdade era um consenso, né? Tipo, a gente acreditava, a credibilidade também era isso do jornalismo, né? Se tá no jornal, a gente vai acreditar. Eu acho que os jornais esticaram muito essa corda, e aí com os tempos modernos também foram duas, acho que foi tudo que acabou matando o jornalismo. Eu, por exemplo, ainda pago o New York Times, porque eu também não quero, eu quero ler a notícia, eu não quero ficar tentando achar coisa pra paywall, então é 25 centavos por semana que eu pago pro New York Times. Pelo menos eu posso sentar lá todo dia e ler alguma coisa, mas uma pena, né, cara, o que aconteceu. E você falou também no início que não era necessário. E eu sei que você quis dizer de outra forma, mas ironicamente é a fase mais necessária, cara. Eu não sei se o jornalismo tem um estado tão deplorável desde a ditadura, tá ligado? Tipo, falta de acesso, falta de interesse, mas enfim, eu gostei muito, muito da tua frase. Só pra esclarecer, o necessário é necessário da perspectiva da pessoa, né? Acho que a gente dá... A gente trafega por esse mundo achando que a gente é dono da verdade, porque a gente tem isso, né? Essa coisa de... Não existe mais alguém que dita o consenso comunitário da verdade, né? A gente cria a nossa própria verdade. Então, pra nós, como indivíduos, a figura do jornalista é tipo, cara, é só mais um cara que, como eu, tem a opinião dele, né? É muito assim que as pessoas enxergam. E não costumava ser assim, né? Eu entendi quando você falou que ele não é mais necessário, exatamente, ele não é mais necessário na visão do público hoje, que não enxerga o jornalista como esse cara que pode, em um dado momento, escrever uma notícia que você vai concordar e no outro dia ele pode escrever uma notícia que você vai se revoltar, assim. Essa figura do jornalista que trabalha com contraditório, que trabalha com o fato, porque no fim do dia o jornalismo ele é fiel ao fato, ao que está acontecendo ali, não necessariamente a essas opiniões das pessoas e da percepção de como a notícia vai ser enxergada pelo público. Esse tipo de jornalismo é que realmente ele está sendo visto hoje como mais interessante do que o jornalismo do contraditório, o jornalismo do interesse pela notícia. E aí eu queria saber o que é que o PH acha dessa parte do jornalismo independente, porque assim, enquanto a gente estava comentando sobre o que está acontecendo com o jornalismo brasileiro aqui hoje, eu estava lembrando de como que está acontecendo hoje em dia lá na gringa, até inclusive isso sobre a questão do Watergate e tal, está acontecendo hoje em dia nos Estados Unidos agora, por conta dessa discussão Biden, Trump e tudo mais, o surgimento de um jornalismo independente lá, e que é interessante que ele começou quase como com pessoas assim meio que das arestas, assim, das bordas, né, gente que não era reconhecida nem como jornalista às vezes, um cara aqui, um cara colar e tal, mas agora você tá tendo jornalistas grandes da MSNBC, gente da CNN, saindo pra fazer um jornalismo, entre aspas, mais independente, mas com aquele rigor jornalístico, ou pelo menos com a promessa de um rigor jornalístico. Como é que você observa isso, PH? Tipo, esse movimento que tá acontecendo lá na gringa e que pode começar a acontecer aqui no Brasil? Porque eu tenho notado, pelo menos no YouTube, eu tenho começado a ver mais no YouTube um tipo de conteúdo aqui no Brasil que já estava ficando comum lá nos Estados Unidos, que são as video essays, né? Que é um conteúdo muitas vezes feito por um cara que ou não é jornalista, mas ele tem um rigor jornalístico e ele vai atrás de investigar. O próprio Coffeezilla, por exemplo, é um exemplo disso. Eu não sei se ele é jornalista de formação, mas ele faz um trabalho que hoje é identificado por muitos como um trabalho praticamente investigativo, né? Assim, de realmente ir atrás ali do que está acontecendo, do fato e tal. Como é que você tem observado isso lá fora e aqui no Brasil também? Eu acho que é essencial. Eu acho que o jornalismo independente... Assim, o jornalismo deveria ser independente. Vamos falar aqui com a perspectiva de alguém de formação disso. Pra mim é uma coisa que, ao longo de 4 anos de faculdade, e mesmo depois trabalhando com alguns jornalistas que tinham, sei lá, 30 anos de carreira, eu nunca encontrei uma resposta coesa de como que a gente quer manter esses nossos atributos éticos, essa ideia da busca pela verdade, da busca pelo fato sempre, se a gente trabalha por clique, né? Eu não trabalhei em redação física, eu nunca trabalhei em jornal, né? Que a notícia individual não importa tanto, o que importa é o jornal, mas, por exemplo, no UOL, a gente trabalhava por clique, né? A gente, obviamente, tinha o compromisso com a verdade, a gente não deixava... Nunca aconteceu, pelo menos na redação de jogos, talvez em outras redações lá do UOL da época tenha acontecido, da gente precisar desvirtuar a nossa perspectiva por causa de anunciante e tal. Mas, no fim das contas, as histórias que davam menos clique, a gente parava de fazer. E eu acho que o jornalismo independente é a única maneira que existe pra se escapar disso, né? Porque o jornalismo, ele não pode ser um produto. Ele é um produto. Ele não pode ser. É incompatível. Essas coisas não encaixam, né? Tipo, como você vai falar a verdade se pra você conseguir vender a verdade, a pessoa precisa gostar da verdade? Então você só pode falar a verdade
que a pessoa que tá consumindo gosta, então não encaixa, né? Só que ao mesmo tempo tem muitos riscos, né? Porque essa coisa que a gente volta de novo nisso, nessa coisa de consenso da realidade. Como que você determina o que é um jornalismo independente bom, um jornalismo independente que tem, né, sei lá, uma base sólida ali, que tem uma ética por trás, e como você separa isso dos caras que são lá uns grifters, que estão lá simplesmente tentando vender uma narrativa, que depois de alguns anos você vai descobrir que era um jornal independente, que na verdade era financiado por uma grande organização, sabe? Quando você tinha a ideia de que, o jornalista é uma figura respeitável, ele passou por uma formação acadêmica, ele tem uma ética, ele tem um código de ética como um médico tem, como um advogado tem, quando isso era uma coisa que era aceita na civilização como um todo, era muito mais fácil você determinar o que você podia enxergar com olhos positivos, né? Em quem você podia depositar sua confiança. No jornalismo independente é muito mais difícil, né? Por isso que eu acho que os que acabam se sobressaindo são esses caras que já tinham uma carreira antes, né? Que já passou pela MSNBC, já passou pela CNN, já passou pela, sei lá, enfim, qualquer veículo que seja, e já tem um nome, e aí ele cria um negócio e fala, ok, isso aqui tem a chancela desse cara específico. Mas ainda é um negócio que, por ter essa necessidade desse cara já ter um nome, precisa passar pelo jornalismo empresarial antes de começar a existir, né? Então é uma questão que eu não sei exatamente pra onde que vai, como que isso vai ser solucionado, mas eu pessoalmente, eu prefiro apoiar hoje em dia um jornalismo independente do que um jornalismo como o New York Times. Eu concordo, assim, acho que, né, o New York Times é um jornal que, pessoalmente, eu tenho muitos problemas com ele, né? Algumas questões de como eles lidam com certas questões de geopolítica, né? Muito aquela ótica sempre Estados Unidos, segurança nacional e tal, e eles, assim, atropelam muitas coisas muito óbvias, né? Que não podem ser atropeladas, mas eu entendo a importância dele ainda, né? Meio que é um alicerce ali da coisa, mas eu prefiro dar apoio a um jornalismo independente mesmo. Sim, eu pago o New York Times não para ler nada opinativo, é simplesmente para poder entrar e ver as notícias que estão acontecendo, assim como eu faço com o G1 aqui. Mas aí não tem um cara que ele tem uma coluna lá que eu quero ler, porque não vai ter, cara. Você tá falando de jornalismo independente, você tá pensando no começo do YouTube, que tinha o Young Turks, né, que era um canal grande, que, tipo, tinha muita credibilidade, eu acho que foi perdendo. Eu acho que fica difícil manter um padrão jornalístico, né, tipo, e de ética, e de fontes, e de tudo isso. Ele foi se perdendo. Então, o Young Turks também eu acho que estava num momento legal, talvez deu uma guinada. E aí a gente viu, né, nos Estados Unidos a Fox News, tipo, totalmente, né, guinada por um lado. Teve gente que foi despedida, Bill O'Reilly, pessoal assim, que aí a gente vai abrir nosso próprio canal, a gente vai continuar com o público. A gente não tem a Fox News tão grande assim, mas a gente pode fazer do nosso jeito, né? Então, eu acho que, voltando ao tema, era inevitável o que estava acontecendo no mundo, né? Mas eu acho que o Edu queria fazer uma pergunta, né, Edu? Sim, sim. Em relação ao lance de busca por cliques, eu vou falar do ponto de vista de criador de conteúdo, só para completar o que vocês mencionaram, que o PH tinha falado sobre, né, a importância do clique, infelizmente, né? Como criador de conteúdo, na minha busca por cliques, quando eu quero cobrir algo que eu sei que dificilmente vai atrair público, eu tento envelopar aquilo com uma thumbnail e um título de curiosidade. Então, por exemplo, o meu vídeo sobre o Star Ocean 2, ele não é um análise do Star Ocean 2, ele é um vídeo, o jogo com mais de 80 finais, né? Que aí você instiga a curiosidade. Eu tô mencionando isso pras pessoas porque, só pra deixar claro pro público que é possível você cobrir aquilo que você quer e ainda assim maximizar a sua busca por cliques. Mas na verdade o que eu queria perguntar pro PH é na experiência pessoal dele, porque ele vem aí do jornalismo de games em redação e hoje é criador de conteúdo. E eu queria saber um pouco sobre a transição, como que foi pra você, se foi fácil, difícil, obviamente que foi difícil, né? Mas assim, pontos positivos, negativos, e se você hoje sente que você segue fazendo jornalismo ou se você virou um criador de conteúdo mais focado em debater temas atuais, mas sem a possibilidade de fazer aquele jornalismo investigativo que você mencionou. Foi orgânico, na verdade, né? Porque foi um processo que foi desencadeado pela pandemia. Né, na época, como eu disse, eu entrei no The Enemy como um cara que cuidava das lives. No fim das contas, a gente teve que ficar preso em casa. Eu precisei começar a fazer as lives da minha casa, o público começou a reagir, eu comecei a sentir prazer naquilo e acabou virando uma coisa. Então, assim, o processo de transição não foi difícil necessariamente, foi difícil fazer dar certo, né? Mas a transição dentro de mim foi bem tranquila mesmo, porque no fim das contas, a parte-chave pra mim era mais a paixão pelo videogame mesmo, né? Esse era o meu norte, então no fim das contas, se as pessoas estão respondendo melhor a eu fazendo um vídeo, uma live disso, do que necessariamente, do que fazendo texto sobre isso, então eu vou pra esse lado aqui, isso não era uma coisa que me preocupava
gostava muito. Mas, prós e contras, eu gosto muito de fazer o que eu quero e não ter que responder a ninguém, né? Eu tive, assim, editores, por exemplo, eu trabalhei com o Theo Azevedo, que é um cara que eu considero, tipo, uma figura paterna na minha vida, né? Eu amo ele de paixão, mas Ele é assim, incrível. Ele às vezes falava, não, o que é isso? Aqui não tem ninguém que manda em mim. É só eu que decido as coisas, então eu gosto muito disso. Eu também acho que, como você mencionou o vídeo do Star Ocean 2, às vezes eu tenho um flash, eu falo, cara, eu vou fazer um vídeo aqui que eu sei que ninguém vai se importar, cara, mas eu me importo. E ter a liberdade pra fazer isso é uma coisa que é muito legal também. Por exemplo, a gente não podia, nos tempos do The Enemy, assim, necessariamente, gastar um slot de vídeo na agenda com um vídeo que a gente sabia que não ia dar clique, né? Eu tenho essa liberdade pra fazer isso hoje em dia. Mas, se você perguntou se eu sou jornalista, a minha essência, feliz ou infelizmente, é de jornalista. Eu não consigo enxergar o mundo de outro jeito, né? Eu sempre vou procurar as histórias, é isso que a gente é treinado pra fazer quando a gente tem essa formação acadêmica e trabalha com isso por muito tempo. Mas eu sou um criador de conteúdo, né? Eu acho que seria um pouquinho desonesto até com a galera que tá lá na labuta, dentro de redação mesmo, fazendo a coisa acontecer de uma maneira mais tradicional, eu dizer que eu sou um jornalista. Eu não atuo necessariamente como jornalista, mas eu sempre vou tentar trazer esse viés jornalístico ali, e eu acho que eu talvez não seja o melhor exemplo disso, mas eu acho que eu sou prova de que dá pra fazer isso em algum nível, né? Eu acabei de soltar um vídeo recentemente, que não foi um vídeo muito particularmente bem clicado e tal, mas eu fui visitar a Casa de Davi, que é uma instituição de caridade que eles usam do videogame como eles chamam de game terapia, né? São pessoas com deficiência intelectual e tal, eles têm dificuldade de interação, dificuldade social, eles colocam lá um Kinect, colocam um Wii pra essas pessoas jogarem e elas interagem melhor, se abrem, né? Começam a ficar mais efusivas, ficam felizes quando elas estão interagindo com o videogame. Eu fui lá, visitei, gravei, fiz um vídeo que era encapado exatamente como um vídeo seria de análise, alguma coisa, coloquei lá no meu canal. É uma reportagem, aquilo se você olhar, tem até a estrutura de uma reportagem do jornal Hoje da vida, assim, né? Uma coisa meio de curiosidade, de povo fala, explicando por que vocês fizeram isso e tal. E eu fiz isso sem estrutura nenhuma, cara. Eu fui lá com meu celular, minha esposa foi do meu lado pra segurar a câmera ali e tal, e saiu, né? E é uma história que, se eu não tivesse ido lá, ninguém teria contado. Sei lá, enfim, não que eu precisava ter sido a pessoa a fazer isso, né? Mas é uma história que não estava sendo contada até eu ir lá e contar. Então, assim, eu acho que ainda existe o espaço pra isso, mas na maior parte do tempo eu acho que eu me identificaria mais como um criador de conteúdo mesmo, porque não sei se tem muito a ver com o jornalismo necessariamente, eu abrir uma live lá e ficar gritando porque eu morri no Elden Ring, né? Isso aí é outra coisa, né? Mas eu acho que o diferencial no teu canal vem dos seus anos de jornalismo e da sua bagagem como gamer, né? Porque, obviamente, antes de trabalhar com games, você era fã de games. Eu não tenho formação jornalística e adoraria ter. E eu sinto que hoje eu vivo de games porque quando eu tinha 11 anos eu tava lendo revista de videogame no meu tempo livre, né? E depois quando eu conheci o Fábio Santana, foi um sonho realizado, né? Era um cara da Gamers, né? Grande Fabão, grande Fabão. Então, assim, é legal. Eu fico feliz quando eu vejo histórias como a sua, de alguém que, eu já falei, tem valores, tem conhecimento, se expressa extremamente bem, e o canal vai brilhar, né? Você, o Kogu, são pessoas que me inspiram muito. Bora agora para o Boletim Nuvem. Você achou que eu ia falar do Nuvem Co-op? Mais ou menos certo, tá mais ou menos certo. Só vou mencionar, antes de falar do Nuvem Co-op, que vai ter uma surpresa no próximo episódio. Fiquem de olho, não vou dizer o que é, nem posso dizer o que é. Talvez eu nem saiba o que é e tô fingindo que eu sei o que é. Mas, além da surpresa, saibam que a Nuvem tem o Nuvem Co-op, que é um programa aí para criadores de conteúdo, que a gente recomenda. Deem uma conferida, link na descrição, QR Code na tela. Bora aí, Davi, fala aí sobre a AI do Google. Pois é, falamos sobre games, sobre jornalismo de games aí no primeiro bloco. Vamos falar um pouquinho agora sobre tecnologia e depois criação de conteúdo e tal, patches aí, fake news e coisa e tal. Mais especificamente agora sobre o Google. Semana passada o Google anunciou uma poderosíssima nova IA de vídeo, que é a Veo 3 ou Veo 3, né? E ela é capaz de criar vídeos muito realistas, o que não é novidade, porque já tem várias IAs que fazem vídeos super realistas hoje em dia, mas dessa vez com som. E mesmo o acesso a essa ferramenta ainda sendo caro, pra quem não sabe, pra você fazer esses videozinhos que estão aparecendo agora aí no vídeo pra vocês, custa-se $250 por mês. Ainda assim, muita gente decidiu
comprar, pagar pelo serviço e já tá postando nas redes sociais vídeos que, na minha opinião, são, sinceramente, a nova geração de deepfakes que a gente tá vendo por aí, né? O que você achou disso, Vandep? Primeiro vamos pegar as suas impressões, depois do Edu, porque você mesmo é um cara que já trouxe aqui em episódios anteriores do debate a preocupação que você tem de certas redes sociais, como é o caso do Facebook, que já são tomadas por conteúdo fake. E é que é só imagem estática, né? Imagine agora com vídeo. Então, eu não consigo entender a necessidade disso, assim, a imagem... eu não consigo. Acabou, né? Acabou o mundo. Acabou. Tipo assim, essa semana passada a gente teve um canguru segurando uma passagem de avião e todo mundo caiu. Todo mundo achou que um canguru tava tentando embarcar no voo. Por quê? Porque era super realista. Todo mundo, ai, mãozinha do canguru. A mãozinha do canguru, gente, ele não tá segurando uma passagem de avião, mas tudo bem. Eu vejo qualquer desses clipes do negócio da Google, velho. Sei lá, doido, né? e assim, me perturbou um pouco. Por quê? Porque teve uns brasileiros que estão, tipo, na praia de Ipanema e as pessoas, né, que estão sendo entrevistadas, a gente não é real, a gente é IA. E parece gente falando. Eu até vi um negócio, da onde que veio a nossa vontade de tirar a humanidade da arte? Por que as pessoas acham que, sei lá, agora acabou para publicitários, para filmmakers, diretores de cinema? Não, cara, existe uma razão que o Scorsese... Como se fosse algo legal, né, também. E também, exato, com orgulho. Existe uma razão que o Scorsese tem um estilo próprio. Os filmes do David Fincher, que são alguns dos meus preferidos. Por quê? O que a gente ganha com isso, cara? E antes, assim, e pra mim, tem gente que odeia quando fala projeto de poder, mas assim... Antes, a população que tinha as habilidades, né? E os outros tinham dinheiro. E agora eles estão tirando as pessoas que têm habilidade e trazendo mais dinheiro para si, esses ricos. Qual que é o benefício da AI generativa nesse sentido, cara? A gente falou do podcast de bebê aqui, beleza, mas todo mundo sabe que a gente não tá fazendo. A gente não tava tentando enganar ninguém. Então, eu só não consigo entender a necessidade de investir disso, a necessidade de tirar a alma, de tirar a humanidade das coisas. E acabou, né? Porque a gente zoava os AI fake de uma criança humilde construindo um jacaré de borracha, não sei o que, no Facebook, todo mundo caindo. O que a gente vai saber? Tipo, por que essas empresas, qualquer vídeo de AI não tem que ter uma marca d'água da própria Google, algum negócio? Por que não existe o negócio que automaticamente qualquer conteúdo gerado por AI generativo não tem uma marca d'água específica? Quem tá se beneficiando dessa confusão? Isso que a gente tem que se perguntar, cara, mas eu achei bizarro. Mas assim, a gente passar pro Edu. Edu, você acha que a gente vai acabar mais cedo ou mais tarde chegando nesse momento, inclusive, que o Vandep mencionou agora, de a gente ter que ter algum tipo de comprovação na própria imagem, como o próprio ChatGPT estava tendo antes, né? O ChatGPT ele tem uma IA de vídeo, que é o Sora, e quando você vê os vídeos produzidos diretamente do Sora, claro, a pessoa pode tirar essa marca que eu vou mencionar agora, tá? Mas enfim, se você exporta um vídeo do Sora, ele vem com uma tagzinha no canto inferior direito, esquerdo, sei lá, sinaliza que aquele vídeo ali foi feito na IA do ChatGPT, da OpenAI, né? O do Google, eu não lembro de ter visto isso daí. Pareceu que já veio, assim, pra você poder usar e realmente produzir conteúdo fake à torta e à direita. Você acha que a gente tá caminhando pra um dado momento onde vai ter que ser obrigatório alguma tecnologia surgir pra tentar conter isso daí, ou realmente o pessoal já abriu as porteiras, desistiu e vamos nessa? Eu acho que todo conteúdo gerado via AI, ele deveria ter uma identificação de que foi gerado dessa forma. Porque eu não sou necessariamente contra a AI, contra a inteligência artificial generativa, desde que ela tenha um propósito. Agora, se você está tentando esconder que foi gerado via AI, por que você está escondendo? É suspeito, né? Porque se é um trabalho honesto, você pode mencionar que foi feito via AI, né? Uhum. E o resultado que está sendo atingido através dessa nova tecnologia da Google é impressionante. Eu vi um vídeo feito por ela que, cara, eu achei engraçado. E aquilo me mostra, existe como fazer algo bacana através dessa AI. Eu vi um vídeo que era uma reportagem fake sobre um time de gatos que eles fazem aquela natação artística, né? Eu não esqueci o nome. Eu vi. Nada sincronizado. Isso, o que eu mais achei impressionante... Assim. Não, os gatos nadando, não sei o que. Então, mas você sabe que gato não faz nada sincronizado, assim como bebês não fazem podcasts. Exato. É absurdo, mas exatamente. Mas sabe o que eu achei incrível? Quando aparece o suposto treinador e o cara tá falando e ele tá sem camiseta e ele tá todo arranhado, tá ligado? E tipo, até isso a AI fez, velho. E eu fiquei assim, eu não acredito que eu estou vendo isso. Mas aquilo me mostra um propósito, tipo, pra esse algo ser utilizado, né? E eu consigo entender alguém querer usar, a pessoa, sei lá, a pessoa tem vergonha de falar na câmera, mas ela se programa ela mesma pra fazer aquilo. Sabe, é um uso que eu entendo, mas se a pessoa precisa esconder que tá sendo usado,
É estranho. Edu, por que não tá tendo regulamentação? Quem tá sendo pago no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos, qualquer coisa, por que essas empresas não estão tendo que botar uma marca d'água que não se pode retirar? Por que não tem? Pô, já é um problema, e já é um problema evidente do Will Smith comendo macarrão, o primeiro vídeo que saiu, você lembra esse vídeo horrível? Por que não existe? Quem tá sendo pago? Quem será que tá sendo pago? É, exato. É. Os mais ricos do mundo com os mais poderosos do mundo estão se juntando. Não é teoria da conspiração, são fatos à sua frente. Voltando ao que a gente conversou com o PH, jornalismo, tá ligado? Essas coisas tinham que ser expostas, mas elas não, elas são mais fáceis de esconder. Quem tá ganhando com isso? Não são artistas, não são pessoas do dia a dia, as pessoas estão perdendo emprego. De novo, a população tinha um papel para esses ricos, né? O que a gente podia fazer, habilidades, todo mundo parece que nasceu fazer alguma coisa diferente. Agora eles estão tentando tirar tudo isso. Mas por que eu não consigo entender? Porque se não tiver ninguém, vai morrer todo mundo de fome. O que vai acontecer, cara? Então parece que eu tô sendo muito dramático em relação à inteligência artificial. Mas essa generativa, eu vi umas brasileiras de inteligência artificial falando para uma câmera que elas não existem ou estão questionando sua existência, é muito Exterminador do Futuro 2, não sei o que, tipo assim, é o futuro que tá aqui que me assusta. Então, desculpa se parece exagerado, de verdade, mas eu não sei, é desconfortável, cara. Concordo. Um ponto que me chamou muita atenção, antes da gente passar para um próximo assunto, é que tem vídeo agora que tá saindo nessa IA do Google, e na época que o ChatGPT começou a produzir imagem e o próprio Google começou a produzir imagem, seriam imagens que não daria para você colocar ali no prompt para IA criar. Tem um vídeo muito curioso de um cara pulando dentro de um negócio de lava e morrendo no negócio de lava ali dentro, sabe? Como se fosse um desafio, assim, sabe? E, cara, isso é algo que se eu escrevo hoje no ChatGPT, pro ChatGPT colocar lá um cara caindo dentro da lava e derretendo, os ossos dele aparecendo, o ChatGPT não produz essa imagem. A IA generativa de imagem do Google não produz, mas na IA de vídeo isso aconteceu de algum modo, não sei porquê. E realmente, eu acho que no fim das contas, talvez isso não aconteça nos Estados Unidos, mas em outros países, a gente vai acabar vendo algumas nações começando a trazer regulamentações, normativos, para poder conter isso, pelo menos dentro do seu próprio cercadinho, dentro da sua própria geografia, nas empresas que vão produzir IA nesses países, né? Assim, porque, pelo visto, os Estados Unidos, enquanto o Trump estiver no poder, todo mundo faz o que quiser. E aproveitando que a gente está falando dessa história de governo, de normativo, regulamentação e tal, uma boa notícia, apesar de não ser uma notícia tão assim garantida, mas é uma boa notícia, por influência aí da CPI das bets, aparentemente o Senado acabou de aprovar um projeto de lei que proíbe atletas e influenciadores digitais de fazerem propagandas de bets, sites de aposta e coisas desse tipo. Só para deixar claro, essa publicidade aí, ela continua valendo, mas apenas para maiores de 18 anos, com avisos claros e em horários restritos. Até time de futebol foi afetado. Os times de futebol agora estão proibidos de exibir marcas de apostas e bets fora dos eventos esportivos, né? Uma boa notícia, não tem muito o que comentar a respeito disso, mas como a gente tem, né, feito a cobertura bacana aqui, né, Vandep, sobre essa história de bets, vale a pena a gente poder mencionar isso. Quem sabe, futuramente a gente vai trazer esse assunto novamente aqui na pauta do debate, né? Só pra quem tá estranhando, nosso queridíssimo Edu não tá aqui, ele teve que sair, a gente vai finalizar o episódio, mas não queria deixar de comentar isso. A gente, de novo, não tem mais muito o que cobrir de bets, o pessoal tem falado bastante, mas é bom ver um possível avanço nesse sentido, né? Mas Exatamente. Eu sempre falo do futebol inglês, que tá muito mais avançado que o brasileiro e muitos outros, assim, eles estão defasando também, eu acho que até o ano que vem já, eu acho que ninguém pode ter mais patrocínio master também. E assim, por exemplo, eu vi a segunda divisão, cara, teve como funciona a segunda divisão inglesa? Rapidinho só. Você joga um jogo do terceiro e o quarto, se eu não me engano, quem ganhar esse jogo classifica. Aí tinha patrocínio de bet, mas era um patrocínio, entendeu? É um patrocínio mais bonitinho, pelo menos é um só. Eu acho que a poluição visual é um ponto que eu bato muito nessas coisas. Eu acho que ele é sintomático do que você vê, né, do produto e do cuidado que se tem com o produto. A gente vê a CBF mudando de presidente toda semana, sendo preso, enfim. Então, eu acho que vale a pena a gente, antes de finalizar, falar um pouquinho da Twitch, né? Faz tempo que a gente não fala exato. Aqui, né? Falando de coisas que passaram um pouco do limite, quem sabe, né? Parece que esse processo lento de falecimento, de fim da Twitch, e a gente tem coberto isso desde o começo do debate, ganhou novos tons, novos capítulos, porque recentemente alguns influenciadores, streamers, né, da Twitch gringos, têm anunciado, têm falado publicamente que o seu faturamento, assim, caiu vertiginosamente. Tem gente falando que perdeu metade do faturamento médio nos últimos meses, o que demonstra talvez aí uma falta de interesse dos anunciantes ou alguma mudança drástica na Twitch que vem por aí. Tem muita gente falando que a Twitch tá bastante envolvida lá nos Estados Unidos, pra quem não sabe, com alguns problemas que tem
acontecido com essa polarização gigante que está acontecendo lá nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, por conta da questão do conflito Palestina e Israel, e Rússia e Ucrânia. Por quê? Porque tem muito criador de conteúdo na Twitch, que inclusive começou como conteúdo de games, e que agora tá fazendo comentário político, né? E a Twitch tá virando cada vez mais um espaço para esses tipos de comentaristas. O próprio Asmongold, que a gente já trouxe pra cá, tem sido o streamer mais acompanhado na Twitch, e é um cara abertamente favorável a um lado aí, né, do espectro político, é um cara tóxico, é um cara que fica todo tempo acusando, e tem muita gente falando que tem anunciante com medo de anunciar na Twitch por conta exatamente da falta de trabalho da plataforma em separar quem tá mostrando conteúdo de ad, e aí esses ads acabam aparecendo com esses canais. O que você acha disso, Vandepp? Esse não é um problema que a gente tá tendo aqui ainda, né? Mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos tá virando um negócio sério. Cara, eu posso falar como alguém que começou fazendo conteúdo de vídeo, COD, bem clássico, comentário de gameplay, mas eu não sei, quando eu tinha uns 25, 26 anos, eu fui ficando mais politizado. Então, se for ver vídeos meus de 12, 13 anos atrás, eu tô falando de protestos que aconteceram na época, né? Isso foi antes do impeachment da Dilma. Eu tô falando isso por quê? Porque acontece, cara, você não consegue controlar os teus interesses. Então, eu acompanhava também um cara de COD chamado Hutch, que o Edu conhecia bem também. Cara, ele sempre quis falar de política depois de... Ele gostava de COD, mas queria falar de política. Então, eu fazia isso. Eu botava gameplay e comentava o que eu queria. Então, não tem muito como evitar. E aí, a Twitch não vai saber, cara. Não vai saber lidar com isso, tá ligado? Eu acho que eles não sabem lidar com as coisas mais básicas. Então, um problema complexo como esse, né? O Dan Clancy apareceu pra abrir a boca de novo. Nossa. E assim, você pode... Ou você pode elogiar por ser franco demais até, né? Mas ele tipo, não streama se não gosta, assim. Mas eu não tenho vontade de elogiá-lo, tá? Eu acho que o cara acaba vacilando muito. Parece que virou um problemaço pra Amazon. Esse negócio chato que a gente tem aqui. Realmente, um negócio chato onde você tem um público jovem que quer estar lá, que consome aquilo, né? Que tem uma paixão pela marca, cara. Eu sempre falo isso, né? Que eu trabalhei em outras plataformas. O mais difícil pra mim na época era o público sair da Twitch pra ir pra outra plataforma, porque eles eram obcecados pela plataforma, pela roxinha. E não tô falando de streamer, tô falando de público. E o que eles fizeram com a marca Twitch, e cara, a Amazon tem dinheiro. Tipo assim, por que precisa tanto desse lucro? Eu, na minha agência, quando comecei, eu tinha uma parceria legal com a Twitch. Inclusive, o comercial deles, tinha um pessoal, especialmente uma parceira minha lá, cara, a gente fazia muita coisa. A gente fez com vários streamers, era legal, pagava um valor justo. Mas hoje em dia, streamer, cara, lá... Se você não é o Alan Zoca mesmo, se você é um desses streamers grandes, até streamer menor tá ganhando muito menos. E eu acho que, né, a gente sempre fala bem do YouTube, eu acho que o YouTube é uma alternativa muito melhor pra todo mundo, sabe? Eu acho que, não sei se pra streamar necessariamente, mas pra investir teu tempo. Ou TikTok até, cara. Eu, se fosse começar a criar conteúdo, provavelmente faria vídeo curto e não stream. Não, e a Twitch, ela tá abrindo espaço pra concorrentes dela, que eu honestamente achava que não iam crescer tanto quanto cresceu. Inclusive, eu acho interessante que tenham crescido, até porque tem dado espaço pra outros criadores de conteúdo, até pessoas, por exemplo, que são agenciados por você, que é o caso da Kik, né? Eu tenho conhecido muito a Kik, porque agora eu virei um fanático de Fórmula 1. Tá acompanhando Fórmula 1? Não sabia que 100%, tava acompanhando. cara. Adoro também, converso com o Edu. Agora o debate pode virar grupo de Fórmula 1. Perfeito. E agora, e aí eu tô, obviamente, torcendo pelo Bortoleto, o Bortoleto tá lá na Kik Sauber, né? E aí eu comecei a me aproximar um pouquinho, né, da Kik e enxergar um pouco mais a plataforma, né? E é engraçado porque, assim, a Kik tem crescido muito lá na gringa, aqui no Brasil, tem creator grande que tá aqui no Brasil na Kik, e até vai ser uma pauta futura do debate, né? A gente quer trazer gente da Kik, ou pelo menos pessoas que trabalham na Kik pra conversar, né? Eu trabalho com o Adolfo, que tá lá há um tempo, ele foi talvez, não sei se, eu acho que o primeiro brasileiro a ter um contrato lá oficialmente. E era isso, cara, o Adolfo, o maior nome de FIFA e EFC, né, que mudou o nome no Brasil, tipo assim, pelo menos nos últimos 10 anos, né, sempre aparece gente e tal, mas assim, ele pegava um público muito grande pra ganhar muito pouco referente, até porque ele não trabalhava necessariamente tanto a questão de subs e ficar incentivando, então assim, só de streamar não tava sendo suficiente, ele ganhava mais com o próprio YouTube, tanto que ele vira, os VODs dele viram vídeos no YouTube dele, mas ele tá muito feliz, cara, e assim, eu tenho um contato brasileiro que trabalha na Kik, que mora na Austrália, justamente aqui, que é de lá, e eu converso com ele, uma comunicação muito boa, e por isso, eu sou um cara que nunca tive essa lealdade à Twitch. E eu sempre achei que era
exagerada, mas tudo bem, percepção da marca e tudo isso, então não era uma birra, mas eu achava exagerado, inclusive, de saber, né, como funcionavam as coisas internamente, muitos rumores, o staff, os gringos, não sei o quê, então, e também muito staff brasileiro sendo colocado em situações difíceis, e que muita gente não entende, né, às vezes você tá nessa linha, você tá trabalhando com streamers e parceiros, você concorda com os parceiros, mas você não pode falar que concorda com as decisões erradas da empresa, né, você tem que falar, não, gente, vai mudar, as coisas vão melhorar, né, eu já falei aqui que eu fui despedido da Microsoft, eu soube pelo Twitter que eles tinham vendido a plataforma que eu trabalhei mais de 2 anos nela, né? Pro Facebook, e era isso, e obrigado. E a FGTS, a LCNT, então obrigado aos direitos trabalhistas brasileiros. Quando eu fui demitido, o que eu fiz quando fui demitido? Eu falei, vou abrir minha agência, mas vou aprender mais sobre criação de conteúdo. Virei parceiro da Twitch, eu fiquei streamando Fall Guys, eu adorava o jogo, pra pelo menos me botar nessa situação. E eu odiei fazer live, cara. Eu realmente não gosto de fazer live, cara. Eu não sei quem gosta, se você tem que ser, eu acho que um próprio Alan mesmo, porque é ingrato você tá ao vivo lá e você não tá afim de tá falando, aí você tem muito menos público que você achou, aí tá lá, e, enfim, eu achei um inferno. Eu odiei fazer live, então admiro quem se embarca nessa. Bom, geralmente o nosso queridíssimo Edu aqui também finaliza, mas teve que ir. A gente queria agradecer novamente ao PH, né? Visite o canal dele. O cara é muito brabo, vocês viram falando. A gente deve ter mais participações dele, assim como outras pessoas, para participarem de um bloco, um pouquinho com a gente, ver o que vocês acharam. Obrigado novamente sempre pelos comentários e tamo junto, gente. Até semana que vem.